São 200 vagas para o cargo de auditor fiscal federal agropecuário do MAPA. Vagas para químicos, farmacêuticos, zootecnistas, médicos veterinários e agrônomos. E se você chegou aqui é porque está interessado nesta oportunidade que paga salários iniciais superiores a R$ 16.500 e está com alguma insegurança para a prova discursiva, que é bastante importante neste concurso. Mas fique tranquilo que nos próximos minutos de aula eu vou te passar 5 dicas para nota 10 nesta prova discursiva e também vou te apresentar 2 questões inéditas de tópicos quentes para a sua prova. Vamos então entender a importância aí da prova discursiva para esse cargo aí que vem com mais de 200 vagas e salários acima dos R$ 16.500. Bem, importante entender que alguns candidatos, eles podem perder posições nas provas discursivas, alguns podem até ser reprovados, não é tão raro, tá? Mas outros, ganham inúmeras posições. E é claro que a gente quer que você seja, esse cara aqui, que ganhou várias posições, tá? A gente recebe dezenas de feedbacks positivos de alunos. Deixei dois feedbacks de alunas aqui já nomeadas, tanto para cargo de analista na área de controle de qualidade de água, a outra para o cargo de perita criminal. E foram candidatas, foram alunas que foram aprovadas, passaram em boas posições em razão de terem ganhado muitas posições na prova discursiva. Na perícia da Bahia, por exemplo, nós tivemos candidato que saltou de 141 para 90 e poucos em um cargo que tinha mais de 100 vagas, passou de cadastro reserva para a vaga imediata. Tivemos aqui, até anotei, de 69 para 19, mole, também para o cargo de perito. O meu caso, por exemplo, pulei de 25º para perito da Polícia Civil do DF e saltei para segundo colocado. Então passei de eliminado, porque eram 8 vagas, 2 mais 6 cadastro reserva, passei para vaga imediata. Bem, no nosso material, no e-book aí, que vocês podem baixar também, tem vários exemplos de alunos também que ganharam várias posições, mas não se preocupe, a gente aqui nesse vídeo vai passar para vocês como vocês conseguem, alcançar várias posições adotando estratégias relativamente objetivas na prova objetiva. Bem, vamos entender antes, porém, por que vale tanto aí, qual a importância dessa prova discursiva. Vamos pegar aí a prova objetiva valendo 120 pontos e a prova discursiva, conforme o último edital, 100 pontos aí, é muita coisa, viu, pessoal? 100 pontos é quase a nota aí da prova objetiva. Então, se a gente pensar só em valores absolutos, a gente teria 100 pontos dividido por 220, eu teria uma importância de 45% nesta prova discursiva, o que já é bastante coisa. Agora, se a gente considerar, pessoal, que o ponto de corte aí, em torno de 75%, a depender do nível da prova, aí, pessoal, a prova objetiva, que antes valia 100 pontos, ela passa a valer 90 pontos. 90 pontos com mais 100 da prova discursiva. Diego, por que você está botando aí, 100 pontos para a prova discursiva? Porque eu garanto a você que é muito mais fácil você chegar perto de 100 pontos na prova discursiva do que na prova objetiva, tá? Em alguns casos, nossos alunos gabaritam a prova discursiva, o que é muito raro de acontecer em uma prova objetiva. Sendo assim, olha que interessante, a importância da prova
discursiva passa para quase 53% da sua nota total. Pegou a ideia? Então, olha só, quase 53, melhor dizendo. Então, de toda a nota ali da prova objetiva e prova discursiva, que são as mais determinantes para a sua aprovação, a prova discursiva pode valer em torno ou até um pouco mais que 50% da sua pontuação. Ainda que haja, né, a prova de títulos, a gente tem ali, né, ganhos ou perdas de uma ou duas posições, o que normalmente não muda muito o resultado. O que põe para dentro ou deixa de fora são as provas objetivas e a prova discursiva. A gente está vendo que nesse concurso deve ter um peso muito alto para a sua aprovação. E a primeira estratégia para essa nota 10 é a gente conhecer, óbvio, as regras do jogo que estarão definidas em seu edital. Ainda que, né, estamos ali, de repente, no pré-edital, sem ter muita certeza ali de qual banca organizará e tal, não é difícil, pela análise de alguns editais, entender como normalmente a nota, né, a pontuação total da sua discursiva será dividida. Então eu trouxe essa divisão aí, é uma divisão típica, né, aonde será aportado 20% da sua nota na parte de estrutura, também chamado em alguns editais, pessoal, deixa eu aumentar aqui, ó, também chamado em alguns editais de texto. Tudo bem? Vai corresponder a praticamente a mesma coisa aí, a estrutura e o texto. Diego, o que é essa estrutura e o texto? Gente, é a cara do seu texto, tá? Vou desenhar aqui, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Tá aqui a sua folha de resposta lá do concurso, tá? Tem lá as linhas para você ocupar, e aí você, né, começa lá o seu texto, vem até o final, tal, vem aqui, terminou o primeiro parágrafo, começou o segundo, até aqui, vem aqui, comecei o terceiro parágrafo, terminei o meu texto. Beleza, poxa, esse texto aqui está bem estruturado, aparentemente, né? Isso vale nota, vale 20% da nota. Eu tenho aqui, ó, a indicação, o espaço que indica o início dos parágrafos. Top, check, né? Isso aqui é importante. Beleza. Aqui, ó, eu estou ocupando até o final da linha. Isso é importante. Deixa um pequeno espacinho aqui. Não muito grande, não muito pequeno. Cuidado para não ultrapassar a margem. Isso aqui perde nota. Se você sobrepor essa margem, é para acabar um pouquinho antes dela. Terminou, não deu tempo de terminar a palavra, faça a translineação. Aqui, ó. Faça a divisão silábica e continue na linha de baixo. Evite espaços vazios aqui. O corretor pode achar que você está querendo ganhar espaço para preencher mais linha. Isso também diminui a sua nota na parte de texto, tá? O que mais que vai valer nota aqui? Ter uma letra legível, não precisa ser bonita, apenas entendível, tá? E seria a estrutura textual adequada. Então, se está pedindo ali uma dissertação, você vai trazer ali a parte de dissertação. Se for dissertação de conteúdo técnico, direito, ciências, área da saúde, regulação, que seja, tudo isso, né, existe resposta certa ou errada, você vai estar ali provavelmente diante de uma dissertação, né, expositiva, onde você vai expor conhecimentos corretos sobre o que está sendo perguntado. Ainda que apareça o termo argumentação, nesse contexto ali de edital, é a argumentação técnica, não é a argumentação de opinião. A argumentação técnica é trazer ali a referência, ou se basear, né, em uma lei, em um artigo, para trazer uma resposta correta, se trazendo argumentos que comprovem por que a sua resposta está correta. Segundo a literatura
o diagnóstico correto dessa doença deve ser feito por exames laboratoriais do tipo A, B, C. Então, usei a literatura científica para corroborar a minha resposta. Segundo a Constituição Federal, no artigo 5º, os direitos fundamentais, nananana. Então, veja que eu estou, né, argumentando tecnicamente a minha resposta, que deve ser correta, tá? Não é uma questão de opinião. Beleza, né? Pensando aqui na tipologia que está sendo pedida de você, tentar organizar uma ideia central ou um comando da questão por cada parágrafo, tá? Isso também vai contribuir para a sua organização textual. Aí você já garante aqui, ó, 20% dessa nota, ainda que você não soubesse nada ali do conteúdo, tentando responder o que é pedido, você já consegue aí esses 20%. Aí, o segundo aqui, pessoal, é a parte de conteúdo, é aqui que o bicho pega, é aqui que vale a maior parte da sua nota, tá? Alguns editais vão chamar isso aqui de argumentação. Novamente, se for de conhecimento técnico, argumentação técnica, exposição de conceitos pedidos corretamente, tá? Não é uma argumentação de opinião. Aqui, né, vai ser atribuído 60% da sua nota. 60% é bastante coisa. Por isso você precisa estar muito bem antenado, muito bem afinado no conteúdo que pode aparecer na sua prova, nas disciplinas que podem aparecer na sua questão discursiva, né? Por quê? Porque conteúdo é responder ao que está sendo perguntado. Se é pedido conceito A, B e C, vai estruturar sua resposta respondendo objetivamente o conceito A, o B e o C, tá bom? Então, se você sabe a resposta, você já está mais do que meio caminho andado aqui. Mas também, né, a forma que você expõe esse seu conhecimento, a forma que você faz a progressão do tema, seguir a ordem do enunciado já ajuda bastante a você convencer que fez uma boa progressão do tema, beleza? Então aqui não tem muito segredo, é saber o que está sendo perguntado e responder de forma objetiva exatamente o que está sendo pedido. Mas não se assuste se você não souber a resposta, provavelmente uma noção do assunto você tem, porque você estudou lá as disciplinas que eventualmente poderiam estar na prova discursiva. Sendo assim, se você responder, ainda que mais ou menos, mas seguindo a ordem que foi pedido, né, você vai ver que você consegue muitas vezes boa parte do conteúdo sem de fato saber, né, exatamente todos os detalhes do que está sendo perguntado, tá? Depois eu conto aí a nossa história, a minha história pessoal e de um outro colega que passou exatamente por isso. Olhar uma questão e não saber praticamente nada do que está sendo perguntado, mas pelas técnicas que a gente trabalha nos preparatórios completos, né, de mostra que é totalmente viável fazer essa intervenção, responder da melhor maneira possível nesse contexto e extrair o máximo dessa resposta, tá? São dois exemplos bem bacanas, porque tanto eu quanto esse colega, hoje também professor da científica, nós fomos aprovados para esse cargo, tá? Então mostra que você pode se deparar com algo que pareça estranho para você e ainda assim ter estratégias, desde que você mantenha a calma, que é difícil, para sair bem nessa prova discursiva. Seguindo aí, para a gente não perder tempo, a parte de expressão, alguns editais vão chamar simplesmente de coesão e coerência, tá? Embora se avalie um pouco mais do que só coesão e coerência. Coesão a gente vai pensar ali dentro do parágrafo, entre as frases, entre os períodos, tá? Aquela concatenação de ideias, você vai conseguir essa transição suave de uma ideia para outra, de um período para o outro, fazendo o quê? Usando pronomes relativos, usando os articuladores dos discursos, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, vai fazer isso também por meio de repetições.
tá? A parte de coerência ela é um pouco mais macro, ela vai ter mais relação com a progressão do tema, né? Que eu comentei também em conteúdo. Então, é a forma que as ideias centrais estão, as ideias de cada parágrafo estão ordenadas, seguindo a ordem do enunciado, já vai ajudar nessa parte para você ganhar mais nota em expressão e coerência. Então, Diego, eu sei parcialmente, olhando aqui o conjunto, né, para a gente passar para a próxima estratégia. Me deparei com uma resposta que eu sabia mais ou menos o conteúdo. Certamente você sabe mais ou menos, mas organiza as ideias bem, você vai passar de metade da parte de conteúdo. Você vai ganhar ali talvez uns 40%, tá? Se não ganhar mais, estou sendo aqui realista para pessimista. Garantindo uma boa estruturação e uma boa expressão, né? Também não cometendo erros ortográficos aqui na parte de expressão, galera, você vai chegar nos 80%. Isso aqui é muito mais do que a média dos candidatos em concursos de nível superior. A média aqui vai girar entre 60% e 70%. Eu estou dizendo média entre os candidatos aprovados na prova objetiva, que é aquela que mais reprova. Então, é a média entre candidatos que já estão num bom nível de conhecimento daquele edital. Mas por que a nota ainda é um pouco baixa, 60%, 65%? Porque muitos candidatos negligenciam a preparação para a prova discursiva e esse não vai ser o seu caso se você está nesse vídeo, eu tenho certeza disso. Beleza? Então, com isso, fechamos aqui a nossa primeira estratégia. Segunda estratégia. Produza textos impessoais. Isso é muito importante para, né, uma boa nota. E você vai ter ali diversas estratégias, né, para produzir textos impessoais. Vou aqui dar dois exemplos, dois tipos diferentes para você produzir textos impessoais, tá? Mas nos pacotes, nos preparatórios completos, a gente trabalha dezenas de exemplos de todas essas estratégias, tá? E um bizu aqui é que você não precisa se limitar a uma, duas no seu texto. Quanto mais você usar, mais você mostra, né, para o examinador que tem ali diferentes ferramentas para a produção do texto impessoal, que você domina realmente essa parte. Olha só, então vamos lá, vamos pegar dois exemplos aqui para ajudar vocês, tá? Vocês conseguem das outras estratégias encontrar também exemplos na internet e aí eu listo elas aqui para vocês. Peguei um exemplo aqui da área de farmácia, vigilância sanitária. Olha só, a gente usou aqui, regulamenta-se. O que eu tenho aqui, né? É terceira pessoa do singular, mais partícula C. Eu tenho aqui sujeito indeterminado. Indeterminado. É uma das estratégias, né, para o texto impessoal. Então vamos lá, regulamenta-se por meio de diretrizes específicas o controle de qualidade dos produtos farmacêuticos. Usei então construir um texto impessoal. Um outro exemplo aqui da química seria identificar. O que eu estou usando aqui? Em negrito, ó, eu estou usando o verbo no infinitivo. Também, outra forma, infinitivo. Outra forma de a gente construir textos impessoais, tá? Identificar picos de absorção em um espectro de infravermelho possibilita a determinação de grupos funcionais presentes na molécula. Então, um trecho aí de texto sobre espectroscopia. Mas, como eu disse, né, há outras estratégias aí para você construir frases impessoais, tá? Como a gente já citou, sujeito indeterminado, verbo no infinitivo, agente oculto, voz passiva e sujeito inanimado. Como disse, trabalhamos em mais detalhes cada uma dessas estratégias com dezenas de exemplos para vocês entenderem de forma palpável, né, como usar todas essas estratégias, como você pode usar qualquer uma delas a qualquer momento em seu texto no dia da prova. Então, a gente passa aí para
a próxima estratégia. Terceira estratégia. Enxergue o seu parágrafo normalmente em 3 pedaços, em 3 partes. Não estou aqui dizendo sobre 3 períodos, em 3 partes, tá bom? Isso vai facilitar demais. Talvez essa dica seja a dica mais importante, porque a gente explica para o aluno, olha, traz ali cada conceito, cada aspecto dentro de um parágrafo. Ele entende bem isso, sabe que tem que ir direto ao ponto, por exemplo, no texto dissertativo expositivo, mas quando ele vai escrever o parágrafo, ele trava. Diego, como é que eu estruturo esse parágrafo? Como essa aqui é a receita de bolo para nota boa. E também, sobretudo, para você ganhar agilidade no dia da prova. Então, olha só, né? Não só no dia da prova, né? A gente menciona que é sempre importante praticar bastante, né? É isso que vai te dar também agilidade no dia da prova. Não adianta descobrir no dia da prova que, putz, eu tô demorando demais, aí já ferrou, não vai dar tempo de fazer tudo que precisa. Bem, você vai dividir o seu parágrafo, vai enxergar ele em 3 partes. A primeira, apresentação do aspecto. Galera, aqui não fique tímido de copiar uma parte do comando, uma parte do aspecto que está sendo pedido para você, porque você facilita a vida do examinador. Você diz para ele, olha, aqui eu vou responder isso que a banca me perguntou, tá? Isso vai aumentar muito a sua chance de uma maior nota. Então já comece dizendo sobre o que você vai abordar naquele parágrafo, beleza? A segunda parte, a parte mais importante, a parte maior, é a parte da ampliação, do desenvolvimento do aspecto que você introduziu logo no começo do parágrafo, tá? E a última parte, você vai encerrar. Ela não é obrigatória no dissertativo expositivo, tá? Não deu um espaço para fazer ela, tô sem ideia para fazer ela. Você pode terminar o seu parágrafo aqui, isso não vai causar prejuízo, mas havendo espaço, você sentindo essa necessidade por conta ali de uma boa concatenação de ideias, a forma mais simples, mais econômica, né, mentalmente de você encerrar é você retomar o aspecto inicial, tá? E eu vou trazer um exemplo aqui para ficar claro isso aqui para vocês. Olha só, né, um exemplo aí um pouco mais voltado para química e farmácia, mas cada um encaixa aí dentro da sua especialidade. Vamos lá, pegar um marca-texto aqui. Ó, a espectroscopia de emissão atômica apresenta diversas vantagens sobre a espectroscopia. A de emissão atômica apresenta diversas vantagens sobre a absorção atômica. Então veja que provavelmente o comando pediu isso, né? Quais são as vantagens da emissão atômica, ou qual a vantagem dela em relação à absorção atômica? São 2 técnicas laboratoriais, tá? Para quem não é desse contexto aqui. Então até aqui eu fiz a minha apresentação do aspecto. Eu já falei para o examinador, para o corretor, olha, eu vou falar aqui das vantagens da espectroscopia de emissão atômica, beleza? E aí, vamos lá, o que ele faz a partir, né, da finalização da parte 1, né, que é a parte de apresentar o aspecto. Ele vai trazer uma ampliação, aqui uma ampliação por exemplificação. Toda vez não, mas quase toda vez que for te pedido a mim, vantagens, características de alguma coisa, a estratégia de ampliar por exemplificação, ou também chamado de lista, ela é boa porque ela te permite, em um curto espaço, apresentar várias vantagens. E isso aumenta a chance do examinador, do corretor, encontrar semelhança entre a sua resposta e a resposta padrão. Então, foi isso que a gente fez aqui, ó. Dentre as quais destacam-se. Então, veja, ó, destacam-se. 2 pontos. Eu abri aqui uma lista para trazer os exemplos de vantagens da espectroscopia de emissão atômica. Maior sensibilidade, maior estabilidade, nananana. Eu vou separando por vírgula essas vantagens aqui, tá? Então eu fiz uma ampliação por exemplificação.
E aí eu encerro parte 3, portanto, né, olha aqui o articulador do discurso de conclusão aqui, portanto, vírgula, as inúmeras vantagens da espectroscopia de emissão atômica justificam sua crescente utilização. Então, isso aqui é um trecho de uma resposta que eu fiz enquanto treinava aí para o cargo de perito criminal. Beleza? Então eu encerrei retomando vantagens desse tipo de espectroscopia. Veja que não teve custo quase nenhum. Eu só falei que, olha, tem muita vantagem mesmo, por isso que usa muito, né? Por isso que vem sendo usado muito. Então, encerrei retomando aqui, ó, diversas vantagens, ou seja, encerrei retomando o aspecto inicial. Moleza, né, pessoal? Enxergando aí em 3 pedacinhos, galera, você vai mandar muito bem, vai ser muito ágil para você produzir esses parágrafos. Queria lembrar aqui, não dá tempo de trabalhar todos aqui no YouTube, mas que existem outras estratégias de ampliação. A lista que eu já comentei, a explicação, a definição, a conceituação e também quando você cita, né, um autor, uma referência para embasar a sua resposta. Novamente, né, no preparatório completo, nos pacotes completos, vocês podem baixar o e-book gratuito aqui na descrição, mas nos pacotes completos a gente trabalha vários exemplos dentro aí do seu edital de cada uma dessas estratégias de ampliação, que essa é o recheio do parágrafo, essa parte maior, né, que dá mais segurança para o candidato na hora da sua produção do texto, além de maior agilidade. Então, a gente fecha aqui a nossa terceira estratégia. A quarta estratégia é: você precisa ser objetivo e seguir exatamente os comandos, de preferência na mesma ordem ali que foram pedidos, quando houver de fato uma ordem, beleza? Para ficar palpável aí, a gente já traz aqui um exemplo prático, né? E trabalhando essa objetividade e essa sequência de comandos dentro de uma questão. Vou ampliar aqui para facilitar a leitura de vocês. Questão aí para o cargo de farmacêutico do mapa, né, que dizia o seguinte: a determinação de nitrogênio total proposta por Kildow em 1883 ainda é muito usada por ser uma técnica confiável, com rotinas bem estabelecidas, e ao longo do tempo permaneceu praticamente a mesma, com poucas modificações. Esta técnica possibilita a determinação indireta de proteínas em várias amostras biológicas, bem como sendo muito utilizada na determinação de proteínas em alimentos. Discorra sobre o princípio, né? Quando eu não tenho ali letra A, B e C que identifique para mim os comandos, eu vou ter que enxergar esses comandos dentro do enunciado. Então, ó, discorra sobre o princípio, então ele pediu para mim o princípio de quem? Da determinação do nitrogênio total proposta pelo método Kildow. Beleza? Então, discorra sobre o princípio, as principais etapas da metodologia. Então, olha só, eu tenho, via de regra, 2 comandos. Primeiro comando, e esse segundo comando, provavelmente eu vou ter que dividir ele, porque provavelmente, né, eu que estudei a metodologia, eu vou ter mais de uma etapa. Então, vamos supor que eu tenha 3 etapas. Então, para não ficar uma coisa muito carregada, eu tenho 30 linhas, o que eu faria? Já começaria ali falando sobre o princípio e depois ia discorrer ali cada etapa em um parágrafo. Essa aqui, né, a banca não forneceu o padrão de resposta, eu já trabalhei com essa metodologia quando eu era, né, servidor da Embrapa, no cargo de analista. Então a gente tem uma noção, além, óbvio, né, a gente sempre checa também a literatura, revisa para trazer uma boa proposta de padrão, já que nesse caso a banca não forneceu publicamente
o padrão de resposta, tá? Então aqui é uma proposta minha, também baseada em algumas literaturas aí confiáveis. Vamos nessa? Então vamos lá. Primeiro comando adaptado aí. Tá errado, né? Adaptado não. É proposto mesmo pelo professor. Corrijam aí. Proposto pelo prof. Passou batido aqui. Às vezes a gente pega a própria resposta da banca e dá uma melhorada na parte de coerência para trazer para vocês. Tá, não foi o caso aqui. Vamos lá. Uma valiosa ferramenta na determinação de proteínas em alimentos é o método Kildo, que, embora antigo, ainda é muito utilizado e consiste. Então, veja, eu acabei usando um pouquinho da informação do enunciado, tá? Só para introduzir aqui o meu parágrafo. Consiste na análise alimentar. E aí, veja bem, ó. Aqui, ó. Até aqui, eu dei uma introduzida. Mas quando eu meto aqui, ó. Quando eu meto é ruim, né? Quando eu enfio o consiste aqui, ó. Eu já estou dizendo que eu vou definir, né? E provavelmente eu já vou abordar o princípio. Consiste na análise elementar, quantitativa e total de nitrogênio da amostra, o qual, por um fator de conversão, então veja que eu estou aqui trazendo, né, de como funciona, por meio da definição, de como funciona o meu método, tá? Então eu estou atendendo esse primeiro comando. Eu até reavaliando aqui, eu botaria aqui, ó. Talvez eu botaria uma outra palavrinha. E se baseia, ou baseia-se, né? Mas se fundamenta, se baseia, porque aí eu levo mais para a ideia de princípio. Na análise alimentar quantitativa, o qual por um fator de conversão é utilizado para estimar o teor de proteína. A metodologia pode ser dividida em 3 etapas: digestão da amostra em meio ácido, destilação de nitrogênio ou amônia, seguida de titulação ácido-base para quantificação. Então veja, né, nem sempre vai ser necessário fazer isso aqui, mas aqui eu já trouxe para um corretor. Qual é o princípio no primeiro parágrafo? E falou, o princípio é a análise elementar, que depois pode ser convertido para teor de proteína. E essa metodologia, eu já digo, ela tem 3 etapas. Eu não estou respondendo aqui, né? Eu não estou discorrendo sobre as 3 etapas, mas estou enfiando um elemento de coerência aqui no meu texto. Por quê? Não é sempre necessário, tá? No dissertativo expositivo, mas aqui eu aproveitei o gancho para trazer isso para vocês. Porque eu já mostro no final do meu primeiro parágrafo as 3 etapas e meio que sugiro para o corretor que eu vou trabalhar nessa ordem, né? Na ordem, inclusive na ordem metodológica, ou seja, que eu vou abordar nos próximos parágrafos essas 3 etapas. Então eu já mostro para o corretor uma boa progressão do tema, uma boa organização do meu texto, beleza? Então vamos para a primeira etapa aí, né? Não é do padrão, aqui é do professor mesmo, tá? Corrijam aí. A primeira é a digestão da amostra. A digestão da amostra consiste na oxidação de toda a matéria orgânica do alimento e ácido sulfúrico concentrado com auxílio de catalisadores como sulfato de potássio para elevar a temperatura de ebulição do ácido e cobre ou selênio ou mercúrio para acelerar a oxidação. Então, quem já trabalhou com essa metodologia sabe que apesar da simplicidade laboratorial que é exigida, né, não é exigido nenhum instrumento muito caro, ela tem um problema de gerar resíduos tóxicos. É só um detalhe à parte, isso não era necessário ser abordado aqui dentro, só a título de curiosidade. Nesse processo, olha o elemento aqui, né, de coerência, né, pronome relativo,
que ocorre a elevadas temperaturas em bloco digestor, todo o nitrogênio das proteínas é convertido a amônio. Então, eu discorri sobre a primeira etapa do processo. Vamos aí para a segunda etapa. Após a digestão, o digerido ácido é levado para o instrumento. Então, ó, após a digestão, eu acabei, né, nesse não é obrigatório, mas acabei mostrando uma certa coerência entre os parágrafos. Após a digestão, o digerido ácido é levado para o instrumento destilador de nitrogênio, em que é adicionado solução concentrada de hidróxido em quantidade suficiente para neutralizar o ácido e tornar o meio básico. A conversão do pH transforma o amônio em amônia, né, em equilíbrio ácido-base, e permite então que ela seja arrastada por vapor de água e recolhida em frasco coletor contendo solução de ácido bórico, indicadores ácido-base. Aqui, né, o professor vai reavaliando e vai vindo aqui pontos de melhoria. A segunda não é a destilação de nitrogênio, então valeria a pena aqui, ó, o professor ter botado. Após a digestão, inicia-se a destilação, vírgula, em que o digerido ácido, e aí fica mais amarradinho, né? Fica mais claro para o corretor que a gente vai trabalhar a destilação aqui. Quarto parágrafo, proposto pelo professor, após o destilado. Então, novamente, né? O que eu vou botar aqui? Titulação ácido-base. Após destilado, inicia-se a destilação. Não, vamos lá, eu devo ter falado dela aqui na frente, espera aí. Aqui, ó, não, tranquilo, agora o professor não comeu mosca. Então, após o destilado, forma-se uma solução de ácido de amônio, de coloração azulada, e a partir daí inicia, né, a última etapa aqui, ó, que é a nossa titulação de retorno com solução de hidróxido de sódio padronizado para determinar a fração residual do ácido bórico, com o auxílio de boreta. Após a quantificação do nitrogênio total, este pode ser convertido em teor de proteína por meio de um fator de conversão de aproximadamente 6,25, a depender do alimento. Respondi todos os comandos, não precisa de parágrafo de conclusão, beleza? Tá feito aí o nosso arroz com feijão, que vai garantir nota máxima. Diego, mas como lembrar muitos detalhes de uma metodologia? Não se preocupe, quando isso tiver chance de cair no seu concurso, como questão objetiva ou questão discursiva, vai ser pedido para vocês, né? Na parte de farmacêutico, falava de análise bromatológica, acho que é esse o termo, e a análise de nitrogênio total é uma das principais nesse contexto, tá? Então fique atento às metodologias pedidas. Se você esquecer detalhes como, poxa, não lembro quais são os sais catalisadores, bota lá, sais catalisadores, e você já vai provavelmente atender essa parte, tá? Não é tão a ferro e fogo cada detalhe do padrão de resposta, é você trazer a mesma ideia, na mesma ordem, os mesmos conceitos, tá? Mesmo que eventualmente você esqueça de um ou outro detalhe, isso muitas vezes não resulta em débito da sua nota, beleza? Com isso a gente fecha aqui a nossa quarta estratégia. E a quinta estratégia, não menos importante, é baixe o e-book gratuito que disponibilizamos, que traz várias dicas, estratégias, algumas até além das que eu abordo aqui, tá? Para um concurso de auditor do MAPA, beleza? Para facilitar a sua vida aí, eu já deixei aqui, ó, no próprio slide aí que você baixou, na descrição desse vídeo, ou na inscrição lá no Instagram, você já consegue pelo slide já baixar o nosso e-book, beleza? São várias dicas aí, não é o nosso preparatório completo, mas traz vários trechos desse material
para auxiliar vocês e também para conhecer um pouquinho mais do nosso preparatório. E aí, obviamente, se você chegou até aqui nessa aula, é porque está gostando das dicas, está te ajudando. Então, não esqueça aí, pessoal, ó, né, de deixar o like nesse vídeo, compartilhar com alguém que precisa, se inscreva também no nosso canal, ative o sininho para saber dos próximos vídeos importantes aí para os cargos que você está se preparando aqui, sabendo dessas dicas aqui pela Científica Concurso, beleza? Pessoal, e agora chegou a hora tão esperada aí. Vou chamar os professores Magno e Ramon para trazer aí duas questões inéditas, né? Apresentar duas questões inéditas e resolver aqui com a gente para o cargo de auditor fiscal do MAPA, beleza? Se liga aí. Fala galera, aqui é o professor Ramon, tudo bem? Gente, a gente vai começar mais uma bateria, né, de questões discursivas inéditas. O objetivo aqui é ajudar vocês a criar esse raciocínio para na hora só colocar no papel, tá? A gente precisa estruturar a resposta para colocar no papel, tá? Então, rapidamente, sou o professor Ramon, sou mentor e professor de científica, né? Então, para aqueles que são meus alunos aí, um excelentíssimo prazer, né, de estar gravando esse vídeo para vocês. Espero que vocês me assistam e depois me dêem um feedback. O que vocês acharam, tá bom? Gente, a questão que a gente vai tratar hoje é uma questão do concurso do MAPA, tá? O concurso é muito legal, com muitas vagas. E a gente vai tratar sobre a primeira questão, sobre boas práticas de fabricação. Provavelmente algo que vem aí sendo cobrado tanto no MAPA quanto na Anvisa. Então é importante a gente é, prestar atenção nessa questão, que essa questão aí é bem coringa. Tá? Então eu vou ler a questão para vocês e depois eu vou dar alguns bisus, beleza? As boas práticas de fabricação de medicamentos têm o objetivo de estabelecer padrões de qualidade para assegurar que os medicamentos sejam fabricados de maneira uniformizada, visando minimizar a ocorrência de trocas, misturas ou contaminações na fabricação de medicamentos, garantindo ainda a possibilidade de se rastrear seus componentes desde a matéria-prima até a disponibilização ao consumidor final, tá? Então, as boas práticas de fabricação ainda são responsáveis por assegurar o teor correto da substância, como a estabilidade do medicamento, né? E aí a gente tem, né, regulamentações, né, que atestam que esse produto tem a sua eficácia e sua segurança comprovada, beleza? Então, redija um texto, né, que vai ser de caráter dissertativo descritivo, falando sobre boas práticas de fabricação de medicamentos, né? E aí a gente tem que abordar os seguintes tópicos, né? O que é contaminação cruzada, insumos farmacêuticos ativos, atípicos e diferencia limites de alerta e de ação. Gente, contaminação cruzada é algo que vai acontecer entre matérias-primas, né? Então, assim, às vezes a gente está trabalhando com a matéria-prima para produzir o paracetamol, tá? A gente vai lembrar lá o paracetamol online, né? O anti-inflamatório não esteroidal. É óbvio que na antiga definição, beleza? Hoje, de acordo com a farmacologia, acho que desde 2018, 2019, o paracetamol é analgésico periférico, tá? Então, mas ainda tem concurso que cobra o acetaminofeno até, né, com outra denominação, como um anti-inflamatório não esteroidal. Mas como ele não tem efeito anti-inflamatório, aí ele deixa de ter essa denominação, tá? Ele e a dipirona, né? Tornam-se agora analgésicos periféricos. Mas saindo um pouquinho da farmácia, né, que não é o objetivo da questão. Então, vamos lá. Deixa eu retratar, né? Então, o paracetamol, que é analgésico periférico, tem lá os recipientes dele, tem a própria matéria-prima, que é o paracetamol, o acetaminofeno. E digamos que a gente faça, tá, esteja na cadeia lá de produção da indústria, esteja também produzindo, vamos falar aqui, ciprofloxacina, tá, uma quinolona, um antibiótico que vai lá atuar em topoisomerase 2 e 4, beleza? Então, essa contaminação cruzada pode acontecer, né, entre ali produção embatelada, em cadeia, né, e essas contaminações podem ter, obviamente, repercussões graves, né, porque a gente pode ter a associação de dois fármacos, a gente às vezes não sabe, né, o que isso pode formar misturas eutéticas, azeotrópicas, entre outros, mas pode gerar uma não eficácia no tratamento, não, uma não efetividade do tratamento. Então,
Basicamente, a contaminação cruzada pode acontecer entre matéria-prima, recipiente, qualquer um dos componentes do medicamento, tá? Entre dois grupos, né? Então, entre dois produtos. Então, isso pode acontecer, beleza? Já vou trazer o texto, né, bonitinho, escrito bonitinho, como é que a gente tem que escrevê-lo. E também a gente tem aí os insumos farmacêuticos ativos, atípicos, que são recipientes usados na indústria alimentícia ou cosmética, só que na indústria humana, né, na parte dos medicamentos, ele é utilizado como um insumo, como IFA, né, um insumo farmacêutico ativo, beleza? E de limite de alerta e de alerta é quando a gente precisa ver que algum dos parâmetros está fora, e de ação a gente precisa fazer uma tomada de ação, né, fazer a correção desse problema. Mas vamos lá. Contaminação cruzada, né, é a contaminação de determinada matéria-prima, produto intermediário a granel ou produto terminado por outra matéria-prima, produto intermediário a granel ou terminado durante as etapas de amostragem, pesagem, formulação, produção, reembalagem e armazenamento. E a gente tem o insumo farmacêutico, né, ativo atípico, são aqueles ativos, né, atípicos que são recipientes, né, insumos da indústria alimentícia ou cosmética, que na indústria farmacêutica é utilizada como insumo farmacêutico ativo. E por último, né, limite de alerta e de ação. Alerta são critérios, né, estabelecidos que dão alerta antecipado sobre um desvio, né, de qualidade. E o de ação é o critério estabelecido, exigido e acompanhamento imediato, né? Então ele precisa do acompanhamento imediato, né, para você ter uma ação corretiva, né, caso isso exceda os limites e os parâmetros. Gente, desde já deixo aí minhas redes sociais para quem quiser estar conversando comigo, me seguir, será o maior prazer, tá? E é isso. Vamos lá para a próxima questão muito em breve, né? Já vai rodar aí a vinheta e a gente vai para a próxima questão. Pessoal, então vamos aqui para uma questão inédita aí para o cargo de auditor químico do MAPA, né? Um tema quente aí para a prova. Vamos aí para o enunciado. Considere hipoteticamente que durante uma inspeção realizada por um químico auditor fiscal em uma fazenda, ele está investigando a presença de traços de talho em uma amostra de solo. Há suspeitas de que agentes tóxicos possam ter sido utilizados de forma inadequada na agricultura, o que pode afetar a qualidade dos produtos cultivados. Nesse contexto, foi necessário empregar a técnica de espectroscopia de absorção atômica para a determinação de metais em concentrações muito baixas. Dessa forma, fez-se necessário o uso de espectroscopia de absorção atômica para a determinação de metais em níveis traços. De acordo com as informações apresentadas, elabore um texto dissertativo abordando os seguintes aspectos. Então ele traz aí o que eu preciso abordar. Princípio da espectroscopia de absorção atômica. Esse é o primeiro aspecto, o primeiro comando. Depois, entre a atomização em chama e em forno de grafite, qual a mais adequada para a investigação mencionada no enunciado? Então, essa aqui é a pergunta 2, o comando 2. Por último, pelo menos uma vantagem e uma desvantagem da utilização do forno de grafite em relação à chama, né? Pelo menos uma vantagem e uma desvantagem do forno em relação à chama. Tá, então aqui o candidato precisava, né, pessoal, lembrar da espectroscopia de absorção atômica. Eu trouxe o esqueminha aqui, ó, para a gente fazer uma rápida revisão de como a técnica funciona, tá? Só lembrando que é uma técnica dedicada mais à análise de metais, tá? E que eu posso ter tanto atomização em chama quanto atomização em forno de grafite. Lembrando que a atomização em forno de grafite ela é bem mais sensível do que a atomização em chama, tá? Eu até posso ter no mesmo equipamento as duas possibilidades, né? Alguns são modulares, eu tiro um e boto o outro, né? Tiro a chama e ponho ali o forno, tá? Mas ainda que seja o mesmo equipamento, ao usar o forno de grafite, eu consigo uma sensibilidade bem mais alta. Rapidamente, só revisando aqui, o que acontece, né, na espectroscopia de absorção atômica. A amostra ela é
aspirado aqui para o nosso nebulizador. Uma pequena parte das gotículas homogêneas chegam na chama, onde o solvente é evaporado, e os metais eles se tornam ali atomizados, né? E aí, na forma atômica e gasosa, os átomos do meu analito absorvem radiação vinda da lâmpada. E a lâmpada aqui é uma lâmpada de cátodo oco, cujo cátodo é feito do próprio metal que eu vou analisar, do próprio analito. Então, esse comprimento de onda é específico do analito que eu estou analisando. Então, se eu vou analisar ferro, eu preciso botar aqui uma lâmpada de ferro. Se eu for analisar cálcio, eu vou precisar botar uma lâmpada de cálcio e por aí vai. A bem verdade, há algumas lâmpadas cujo o cátodo é feito de uma liga metálica de mais de um metal, né? 2, 3. Acabo tendo uma intensidade menor, mas aquela lâmpada serve para 2 ou mais metais, a depender da liga metálica que eu uso aqui no cátodo, tá? Mas, via de regra, uma lâmpada para cada elemento. A técnica ela é monoelementar, faz um elemento por vez. Beleza? Continuando aqui, parte da radiação é absorvida, a outra parte é transmitida, passa por um monocromador e aí chega o comprimento de onda específico no nosso detector e essa absorbância, né, que se relaciona com a absorção de luz é medida. Então, esse aqui é um rápido resumo, o foco aqui é na resposta de fato. Como botar no papel esse conhecimento que eu tenho, né, que eu estudei. Estou dizendo que você estudou lá pelo PDF do professor Diego, ou pelo Harris, ou pelo Skug, independente de onde você estudou, da videoaula. Pô, eu tenho conhecimento. E agora, como botar no papel para atingir a nota máxima? O que você vai fazer? Lembre, né, das dicas que a gente passou em outros vídeos aí para discursiva. Lembre de seguir na sua resposta na ordem em que os comandos, os aspectos foram pedidos, tá? Lembre-se também de tentar já indicar no começo do parágrafo o que você vai responder naquele parágrafo. Lembre de estruturar a ideia é você estruturar colocando um comando, sempre que possível, um comando em cada parágrafo. Então, bora lá. O que a gente poderia fazer aqui para o primeiro comando, né? Que é o princípio da espectroscopia de absorção atômica. Segue aqui a minha proposta. Ó, a espectroscopia de absorção atômica é uma técnica analítica que se baseia... Ó, eu vou destacar isso aqui, ó. Na absorção e aí vai. Por que eu vou destacar isso? Porque, olha, eu estou deixando muito claro para o corretor que eu vou responder sobre o princípio da absorção atômica, tá? Se baseia na absorção de radiação eletromagnética por espécies atômicas. Ponto. A atomização em chama é o método mais utilizado para se reduzir amostras líquidas a espécies atômicas no estado gasoso. Forma capaz de absorver a radiação eletromagnética vinda da lâmpada de cátodo oco do instrumento. Então veja que eu botei aqui, né, em poucas palavras, um resumo do que a gente tem dentro da nossa técnica, beleza? Então eu fui direto ao ponto aqui e já falei, olha, se baseia na absorção de radiação por espécies atômicas. Aí eu ponho um ponto e aí eu continuo ampliando esse aspecto, explicando um pouco mais como se dá, né, o processo de introdução da amostra líquida até a absorção da radiação por espécies gasosas. Então eu atendi aqui o primeiro comando no sentido de trazer o princípio da espectroscopia de absorção atômica. Ainda faltam 2 ou 3, acho que são 2 comandos. Então, vamos adiante.
Próximo comando. Entre atomização e chama em fornos de grafite, qual a mais adequada para a investigação mencionada no enunciado? Ele menciona, né, que é um metal que se encontra no solo em níveis traço. Nível traço é baixa concentração, a gente vai lembrar aí de ppb, parte por bilhão. A chama não tem essa sensibilidade, tá? Ela tem sensibilidade a nível de baixo ppm, tá? Baixo ppm, miligramas por litro. Já o forno, esse sim, é o adequado para o contexto do enunciado, porque tem sensibilidade a nível de ppb, parte por bilhão, parte por bilhão. E aí, então, a gente ia construir, né, essa escolha nossa, porque que o forno de grafite, nesse caso, em níveis traços no solo, seria mais indicado do que a chama. Então, vamos nessa. Para algumas aplicações específicas, a exemplo do caso em tela, olha que interessante. Quando eu uso isso aqui, eu estou lembrando o corretor que eu estou contextualizando a minha resposta com o que ele perguntou em relação ao enunciado, né? Em que busca investigar metais em níveis traço em amostras de solo, a atomização em forno de grafite é a mais indicada, é a mais adequada. Então eu respondi o que foi perguntado. E aí eu justifico, obviamente, né, por possuir maior sensibilidade. Nessa direção, vírgula. Então olha aqui os elementos, né, os articuladores do discurso que a gente sempre fala, ajudando a dar maior coerência e coesão para o meu texto, né? Aqui, sobretudo, coesão, concatenando as ideias. Nessa direção, vale destacar que apresenta menores valores de limites de detecção e de quantificação, LD e LQ, os quais se apresentam na ordem de baixo ppb. Aí eu explico, né, parte por bilhão, 1 micrograma por litro, contra baixo ppm, parte por milhão, da atomização em chama. Então, pronto, eu digo, olha, o melhor é a atomização em forno, nesse caso, e eu explico por quê. Porque tem uma maior sensibilidade do que a atomização em chama. Beleza? Indo adiante, pessoal, terceiro comando, pedia, né, já é o último comando, pelo menos uma vantagem e uma desvantagem do forno em relação à chama. Vamos nessa? Dentre as vantagens do forno, veja que eu já começo indicando para o examinador o que eu vou responder aqui. Dentre as vantagens do forno em relação à chama, pode-se destacar maior sensibilidade, já mencionada, e a capacidade de analisar amostras sólidas. Então eu botei não uma, né? Botei duas vantagens do forno de grafite. Ponto. Por outro lado, olha o conector, olha o articulador do discurso aqui. Por outro lado, vírgula. A principal desvantagem da utilização é a baixa operacionalidade. Enquanto uma determinação de metal utilizando atomização em chama demora no máximo 30 segundos, ao se utilizar o forno, esse tempo sobe para 5 minutos. Além disso, requer maior nível de treinamento dos analistas laboratoriais. Então, eu trouxe aqui também duas desvantagens, né? Pediu pelo menos uma, porque se eu sei de duas, por que eu não vou botar, né? Eu coloco, porque isso também aumenta a chance da gente ter uma coincidência entre a sua resposta e o padrão fornecido pela banca, e essas coincidências aumenta demais a sua chance de uma nota elevada, tá? Só para falar, para ilustrar aí nessa questão do tempo de análise, de fato, né? Na chama, você bota lá o tubinho, bota o capilar no tubinho com a amostra líquida e o equipamento está sempre
realizando, né, a sucção da amostra, e essa amostra vai entrando continuamente na chama. Quando é no forno, eu preciso injetar a amostra no forno, que já é chato, fazer a rampa de temperatura, respeitando o tempo de cada nível de temperatura. Então, tem todo um processo que demora, de fato, né, alguns minutos contra, né, poucos segundos na chama. Então, acaba sendo uma grande desvantagem mesmo. Beleza? Pessoal, essa era a nossa questão inédita aqui. Pessoal, e para finalizar, eu abro aqui um rápido parênteses para mostrar um pouquinho aí de quem de repente ficou interessado em se preparar com a gente de forma mais completa, ainda mais estratégica para essa prova discursiva que é tão importante, né? Eu trago aqui todas as ferramentas e conteúdos que estão presentes nos nossos preparatórios completos aí, que é específico para o mapa, nesse caso, para o cargo de auditor fiscal agropecuário, e é específico por especialidade, por formação, tá? Então, olha só tudo que você vai encontrar, né? Discussão detalhada, pegar a caneta, dos critérios aplicados da correção, estratégias de estruturação dos parágrafos de forma ainda mais completa do que a gente trabalhou aqui, com mais exemplos, o que o corretor vai buscar no seu texto, a aplicação de palavras-chave e também conectores lógicos para aumentar a sua nota. A gente detalha o que são essas palavras-chave que vão aumentar o match ali, né? A coincidência com o padrão, e uso também de conectores lógicos para ajudar, né, na parte de coesão e coerência. Como conseguir a melhor nota possível quando não se sabe muito sobre o assunto, né? Parece vender milagre aqui, mas não, você precisa ter estratégia para quando você não conhece o tema, não conhece o assunto, não conhece muito bem o que está sendo pedido, né? A calma vai ser a melhor atitude que você vai precisar, né, ter nesse momento crítico, mas há estratégias de como você arrancar o máximo dessa nota ainda sabendo bem pouco, tá? Foi o que aconteceu comigo na PCDF, em uma das 4 questões, ainda consegui 70% de aproveitamento nessa questão. Foi o que aconteceu com o professor Magno, também aqui da Científica Concursos, em uma questão de estatística muito diferente do que a gente havia preparado os nossos alunos, mas tanto ele quanto eu, né, nesses concursos que isso aconteceu, a gente conseguiu, né, fazer de um limão limonada, a gente conseguiu ser aprovados para esses cargos que a gente concorria. A gente traz essas estratégias dentro do material completo para vocês. Tá? Dezenas de questões de provas anteriores, 15 questões inéditas por especialidades. Então, a depender da especialidade, né, algumas vai ter mais questões inéditas, como é da química e farmácia, mas no mínimo 15 questões inéditas para cada especialidade. Elaborado por professores experientes, especialistas em cima de tópicos quentes, tópicos prováveis para o próximo concurso do mapa. Para quê? Porque se cair um tema que você já estudou conosco, você já dispara, né? Já começa lá na frente, porque você já vai ter praticado, vai ter lembrado da sua resposta, depois dos detalhes extras que de repente você não comentou, mas estavam lá no padrão de resposta do professor. Beleza? Então, mais essa vantagem aí. E, né, tanto são 2 e-books, tá, pessoal? Tanto o e-book 1 quanto o e-book 2, cada um acompanhado de uma videoaula. O e-book 1, ele vem mais ou menos até aqui, ó, tá? Essa parte mais das estratégias gerais é comum às especialidades de auditor fiscal federal, mais o e-book 2, né, que traz aqui, ó, as questões inéditas, é específico por especialidade. Então aqui a gente vai ter uma videoaula para esse e-book, uma videoaula completa, bem maior que essa aqui, e uma videoaula também completa para a parte 2, beleza? Resolvendo essas questões os próprios professores de cada área. E a vantagem aí, vocês vão ter descontos até dia 15 de outubro, tá aí o detalhamento dos valores, tá? E o link para quem quiser saber mais, para quem quiser adquirir esses
e-books. Beleza? E como a gente trabalha também, né? Aqui a gente vai ter para a maior parte quase todas as especialidades, né? Médico veterinário, zootecnista, químico, farmacêutico, agrônomo. E a mentoria, por enquanto, trabalhamos aí, né? Mais especificamente para o cargo de químico e farmacêutico. Aqui já envolve, né? Teoria, videoaulas, aí a parte mais de estudo mesmo, de preparação, plano de estudo personalizado, acompanhamento por mentor. Não vou, né, detalhar aqui, mas vocês podem saber mais dos planos a partir do link. Tá aí também valores promocionais por tempo limitado. Todos os nossos alunos da mentoria a qualquer momento podem adquirir os pacotes com discursivas inéditas pela metade do valor, tá? Essa é um bônus aí para quem é aluno nosso da mentoria. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês, pessoal. Pessoal, então era isso que a gente tinha para trazer no dia de hoje. Espero que tenha ajudado bastante aí as estratégias de preparação, as questões inéditas que a gente apresentou, tá? Vou deixar aqui meus contatos para quem ainda não me segue. Segue a gente lá pelo Instagram, pelo Telegram e também YouTube. Segue a gente também no canal da Científica no Instagram. A gente passa várias dicas aí para os concursos da área técnica, científica. Certamente a gente pode continuar trazendo muito conteúdo aí para ajudar vocês nessa preparação, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!